pessoal, uma das vantagens que a gente tem em ter uma impressora 3D em casa, que seja por hobby mesmo, é que você consegue resolver pequenos problemas aí do dia a dia, consegue encontrar algumas soluções. Vou dar um exemplo. Então vamos lá. Eu tenho aqui essa luminária. Essa luminária comprei ela no Mercado Livre e você prende ela em algum lugar com uma fita adesiva e ela tem aqui uma parte magnética, tá vendo? Então você tira ela, porque ela é recarregável, você tira ela, carrega e ela até que ajuda bem, tem uma iluminação razoável, né? O problema é que o botão liga-desliga dela fica aqui do lado, ó, tá vendo? E esse ímã é muito fraco, então toda vez que você vai apertar o botão, ela corre, aqui já não tem mais, ó, e ela acaba caindo, então fica muito ruim. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar ela aqui, ó, no meu armário aqui, para iluminar em cima da minha mesa, e vou fazer o que? Eu vou fazer um suporte na impressora 3D, um suporte bem simples, para colocar ela. Bom, então eu vou mostrar para vocês como é que eu vou desenhar esse suporte, e depois a gente vai fatiar ele, depois a gente vai imprimir e depois nós vamos instalar aqui, tá bom? Então vamos lá. Bom, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos desenhar uma peça, mais ou menos assim. Vai ser um quadrado, um retângulo na verdade. Depois vai ter um outro retângulo aqui dentro, que é onde vai entrar a luminária, né? Então, por exemplo, aqui, para ter uma ideia mais ou menos, vai ficar mais ou menos assim, ó. Só que bem mais fininha, né? Só para a gente ter uma ideia. Então vai ser isso. Aí ela vem aqui. E depois aqui. Mais ou menos isso. Então vai fechar aqui. Então vai ser uma pecinha simples assim. Então essa parte aqui de cima a gente vai colar no armário. A luminária vai entrar aqui dentro. Então eu faço duas peças dessa, uma de cada lado. Bom, então abri o Blender. O Blender ele já está configurado aqui com as ferramentas e tudo, que eu fiz num vídeo explicando como utilizar o Blender. E eu preciso fazer essa luminária. Eu medi o suporte luminário. Eu medi a luminária, ela tem 2,5 por 2,3. Então eu vou considerar o espaço que eu preciso, né? Eu vou considerar 2,5 por 2,5. Assim ela fica com uma certa folga, né? Para poder entrar. Então o que eu vou fazer aqui? Olha, eu vou adicionar um objeto, aqui um mesh, um cubo. Ele já está em milímetros, tá vendo? Tem 2 milímetros. Então o espaço interno eu preciso que tenha 25 milímetros no eixo X, deixa eu diminuir o zoom, por 25 milímetros no eixo Z. Esse é o espaço interno que vai ficar. Deixa eu pôr ela aqui na visão. E agora eu vou dar, desculpa, Shift D para criar uma cópia, tá vendo? Vou apertar ESC para não selecionar, e vou aumentar essa cópia. Então, se eu quero 2 milímetros de parede, que eu acho que é suficiente para isso, então eu posso aumentar 2 de um lado, 2 do outro, são 4. Com 25 seria 29. Então eu vou colocar 30. Aí fica com um pouquinho mais. 30 por 30. Certo? Então, aqui. Agora, quanto que eu vou querer de largura dessa peça aqui, né? Eu vou colocar uma fita dupla face aqui que tem 10 milímetros, então eu vou colocar que ele fique com 12 milímetros, uma folguinha. Tá? Vou selecionar o cubo interno, vou deixar ele maior para ficar visível. Esse cubo ele é só para ajudar a gente, vou deixar ele com 20 milímetros, então ele vai ficar assim. Ó. Tá? Então o que a gente está fazendo aqui? Ó? Agora o que eu vou fazer? Eu vou selecionar primeiro o cubo interno, depois o cubo externo, segurando Shift, tá? Então, deixa eu clicar aqui fora. Seleciona aqui e vê que ele ficou amarelo. Se pressiona a tecla Shift, clico na segunda peça, que é a peça que a gente quer que fique. E aí pode ver que essa é a peça que vai sumir aqui, ela ficou laranja. Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou agora aqui no Edit, tem o Bull Tools que a gente instalou. E aí eu vou pedir para ele
fazer a diferença, para ele tirar a diferença. Então o que ele fez? Olha, ele já eliminou aquela parte de dentro, então já ficou a peça do tamanho que a gente quer. Eu posso fazer algum furo, vazar ela aqui, fazer alguma coisa para eliminar, mas eu acho que não. Esse é um cubinho bem simples, tá? Uma coisa bem simples mesmo para fazer. Poderia até ter feito isso direto no Prusa, não precisava fazer assim. Mas eu estou aproveitando para mostrar um pouquinho o uso do Blender. Vamos supor que eu queira colocar um parafuso aqui, vai. Bom, vamos fazer dar uma incrementada aqui. Então eu vou adicionar Mesh e vou adicionar um cilindro, tá? Então já está aqui o cilindro. Esse parafuso ele tem quanto? Vamos supor que esse parafuso tem 3 milímetros. Aqui ele está mostrando o raio, tá vendo? Desse cilindro. Então eu vou colocar um raio de 2, porque ele vai dobrar, ele vai ficar com um diâmetro de 4 milímetros, certo? E aqui a profundidade ele está mostrando 2, eu vou colocar 10 milímetros. Pronto. Então agora, o que eu já faço aqui? Eu pego ele, eu vou apertar a tecla G, que com a tecla G eu movimento, mas para não ter perigo de eu tirar do eixo X e Y, eu quero movimentar só no eixo Z. Então eu aperto a tecla Z. Pronto, ele foi travado. E agora eu passo ele aqui. E faço aquele mesmo processo. Com ele selecionado, pressiono a tecla Shift, clico no outro, e aí eu venho em diferença. Então pronto, eu já tenho um furinho aqui para poder colocar um parafuso, né? Só que como é que eu vou parafusar isso? Desse lado aqui, eu preciso ter um lugar para passar a chave de fenda, né? Então eu vou adicionar de novo outro cilindro. Ele já veio parecido com aquele, só que 4 milímetros eu acho que é pouco. Então eu vou fazer com 6 milímetros de diâmetro. Então o raio dele tem que ser de 3 milímetros. Tecla G para movimentar. Tecla Z para travar no eixo Z. Faço até ele passar. Ele já está selecionado, seleciono a nossa peça e peço para excluir a diferença. Pronto, então agora ele tem o lugar para o parafuso e aqui eu já tenho o lugar para poder passar a chave de fenda e parafusar ele lá. Acho que isso aqui é suficiente, não precisa nada muito mais do que isso. Dá para fazer chanfro, dá para fazer um monte de coisa, mas acho que não é necessário aqui não, para essa peça. Tá bom? Então é isso. Então agora eu vou exportar ele, eu vou aqui no 3D Print. Uma coisa importante, olha, esse aqui é como se fosse o nível da mesa, e ele está para baixo, tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou movimentar ele, deixa eu pôr na visão de frente, tá vendo? O azul é o eixo Z, o vermelho o azul é o Z e o vermelho é o X. Então, eu vou subir ela para que ela fique apoiada aqui, a mesa é como se ela estivesse aqui, tá vendo? Então eu vou selecionar ela, vou apertar G para movimentar, vou apertar Z para ela ficar travada só no eixo Z e vou trazer ela aqui, ó. Tá vendo? Essa peça, eu posso vir e fazer isso manualmente aqui, mas se eu quiser também, o que eu posso fazer? Essa peça, quando eu selecionei ela está mostrando que ela tem 30 milímetros no eixo Z. Como ela vem centralizada, então quer dizer que está em 15 para cima e 15 para baixo. Então se eu vier aqui no localização da peça e pedir para ela ficar 15 milímetros acima, automaticamente ela está exatamente na mesa, tá vendo? Só que a gente não vai imprimir ela nessa posição, senão eu teria que fazer suporte aqui, teria que fazer um monte de coisa. Então eu vou rotacionar ela, tá? Então vamos desfazer o que a gente fez aqui. Eu vou rotacionar. Rotacionar em qual eixo? Vou rotacionar no eixo X. Então eu venho aqui, ó, Rotation, eixo X, eu quero que rotacione 90 graus. Pronto, ela está de lado. E agora sim, agora eu vou apertar no teclado numérico o 1 para ver de lado. Eu vejo que ela aqui, nesse eixo aqui, ela tem 12 milímetros, então eu vou pedir para ela subir. Vou pedir para ela subir no eixo Z 6 milímetros. Tá? Então agora ela está pronta para ir para a mesa de impressão. Nós vamos imprimir ela nessa posição. Então o que eu faço aqui? Venho em 3D Print, vou selecionar para onde eu vou colocar. Eu vou colocar na pasta Downloads mesmo. Vou aceitar. E aí vou pedir para exportar. Ele deu aqui a informação de que exportou. Tá vendo que ele colocou o nome Utility Cube? É o nome que eu deixei aqui. Se eu tivesse renomeado aqui,
colocado suporte luminária. Deixa eu pôr luminária. Quando eu clicar em exportar, ele exporta como utility, né? Suporte luminária .stl. Então eu vou pegar agora nem vou salvar esse projeto, eu vou pegar agora aqui na pasta de downloads, vou experimentar aqui para ver se o STL, olha, o STL está pronto. Então, ok, vou fechar o Blender, não vou salvar. E agora eu vou abrir o Prusa. Qual impressora que eu vou fazer? Primeira coisa, vou fazer na Netune 4, que ela é mais rápida um pouco. Então, aqui na bandeja, eu vou vir aqui arquivo, importar STL. Vou pegar aqui no Downloads, eu tenho esse aqui, ó, suporte luminária, e ele já colocou aqui para impressão. Filamento, pode ser esse mesmo, que eu já estou com ele aberto aqui. Configuração de impressão, eu imprimo normalmente com 0,16 nas camadas, com 0,2 na primeira camada. Perímetros, quadro, já está meio nas configurações que eu costumo utilizar. Deixa eu só ver velocidade como é que está. Ele não está muito rápido, está 100 milímetros, mas é suficiente. Então eu venho aqui e vejo, vou mandar fatiar. Quanto tempo? 16 minutos. Só que eu preciso fazer 2 peças dessa, né? Então eu não vou perder tempo. Eu vou selecionar aqui, ó, e vou pedir para ele adicionar. Tá vendo? Eu posso fazer isso ou posso pedir para ele adicionar instância. Ó. Então ele fez outra, colocou uma em cima da outra. Se eu clicar aqui, ó, ele arranja, tá vendo? Então ele já colocou uma do lado da outra. Então agora eu vou imprimir as duas de uma vez. Bom, gente, finalizado as duas pecinhas ficaram direitinho, não teve nenhum problema de impressão e tal. Então agora elas entram aqui, olha, entra aqui e a outra aqui. Isso fica parafusado no teto, uma de cada lado, né? Vai ficar parafusado no teto, aqui. Então quando for tirar, eu puxo a luminária, ela sai de um lado, eu puxo, sai do outro lado. E assim resolve o problema. Então vou fixar ela lá, depois eu mostro uma foto dela fixa. Bom, gente, tá aí, ó, luminária presa. Quando quiser tirar é só puxar aqui e ela sai para baixo aqui, ó,
Fora isso, ela fica aqui, penduradinha. Apertou aqui, vai iluminar tudo aqui.